Eu tenho aqui uma questão aqui sobre esta parte final, a parte da tributação das SICs imobiliárias, nomeadamente quanto aos rendimentos que se podem considerar como integrados como rendimentos prediais. Ou seja, na primeira parte sei que se falou da possibilidade de um consórcio, de uma associação em participação. Eu gostaria de saber se os rendimentos decorrentes desse contrato seriam aqui enquadrados como rendimentos prediais. Em simultâneo, também gostaria de saber se no caso de celebração de um contrato de cessão de exploração comercial em que o bem a ser explorado é um centro comercial, se nesse caso também estaria aqui abrangido, os rendimentos também estariam abrangidos aqui pela isenção enquanto rendimentos prediais. Bom, quanto à última parte, deixo para o Carlos, mas quando falei aqui a propósito das operações, que havia ligações, contratos externos ao veículo, do qual se poderia produzir um determinado resultado, isto nos casos da ACES é claro, é se ele tem efeitos externos ou só internos, e por isso os acordos de parceria gerando rendimentos, sejam eles quais forem, não são considerados dentro dos rendimentos prediais, têm que estar nos ativos da sociedade e essa contabilização estar no seu balanço, e é sobre esse ativo que pode ser gerado um resultado, e é aí que surge a qualificação. Não é todo o negócio que possa ser feito por relação externa com, enfim, outro tipo de parcerias que sejam estabelecidos. Quanto à questão dos rendimentos de centros comerciais, muitas vezes esses rendimentos são puros rendimentos de contratos de arrendamento, são resultados de contratos de arrendamento, e muitas vezes são contratos de cedência de utilização de loja que têm uma equiparação, digamos assim, dentro desse funcionamento. Agora, há também depois outro tipo de contratos que são de exploração de espaços não determináveis, que não estão ligados a uma matriz própria, a uma matriz predial. Por isso, é um artigo material onde se faz sentir o efeito do rendimento, linkar o efeito do rendimento, e eu aí tenho algumas dúvidas, porque há casos muito particulares. Em tese, tudo o que surge do rendimento de um imóvel, enquanto associado a uma capitalização desse valor e não uma exploração desse valor, é um rendimento predial. Mas deixava ao Carlos sobre isso, tem alguma questão mais a adiantar ou se... Não, quer dizer, eu não tenho aqui neste momento o Código de Imposto de Selo, peço desculpa, o Estatuto dos Benefícios Fiscais para responder, digamos, concretamente. Eu diria que tem que ser uma situação que tem que ser analisada muito especificamente, tem que ser analisado o contrato especificamente, mas estou de acordo que realmente, em termos gerais, todos os rendimentos que sejam resultantes da exploração de imóveis são enquadrados como rendimentos prediais e, portanto, nesse sentido, estarão isentos não isentos de IRC, mas não são relevantes para efeitos de determinação do resultado líquido do exercício, sem prejuízo de ter que analisar, digamos, o contrato. Em termos gerais, sim, o contrato eu diria que o contrato de exploração de loja, no caso de um centro comercial, em termos fiscais, não difere, embora tenha um tratamento, digamos, distinto em termos do enquadramento jurídico, em termos fiscais, não difere muito de um contrato do rendimento que resulta da exploração do imóvel, como seja um contrato de arrendamento, e nesse caso esses rendimentos estão isentos. Referente a questões fiscais, há alguma diferença sobre o regime do AIMI? O AMI.com, enquanto imposto. Nós fizemos esta apresentação para completar o ciclo
do que é constituir uma sociedade de efeito coletivo, etc. Mas o AMI está inserido dentro do IMI, como decorrente do IMI, e por isso o regime tal é que são sujeitos ao regime da tributação, ao regime geral. No passado, nomeadamente nos fundos de arrendamento habitacional, havia uma isenção na altura de contribuição autárquica, não havia o AMI. Atualmente, no que diz respeito aos impostos sobre património, não existe nenhuma diferenciação relativamente às situações comuns de aquisições por outros veículos, no caso, sociedades comerciais. Ok, obrigado. Nenhuma. Mais alguma questão? Bom, se não tivermos questões, podíamos falar um bocadinho então no caso prático. Eu pedi ao Manuel Camarada de Campos que desse, dado que ele está escrito, que desse só uma ideia geral, para depois, enfim, termos aqui algum tratamento, digamos assim, dialético, se for o caso, alguém quiser intervir. Como o António referiu, portanto, o caso prático está escrito aqui neste PowerPoint, mas a ideia que nós pretendíamos transmitir é aquela ideia do promotor imobiliário tradicional que constrói habitação e que foi informado sobre as vantagens da constituição de uma SIC, as vantagens de poder beneficiar de uma gestão profissional e transparente, poder beneficiar deste regime fiscal eventualmente mais atrativo, enfim, todas aquelas vantagens que o meu colega António Subtil sublinhou na intervenção inicial. Só que este promotor, enfim, está habituado a gerir a sua própria empresa, está habituado a ser ele a tomar as decisões, tem décadas de experiência na promoção e desenvolvimento imobiliário, tem os contactos dos fornecedores, tem os contactos, contacta normalmente com as câmaras municipais onde pretende promover os seus empreendimentos e quer ter uma palavra a dizer sobre qual é a linha arquitetónica, quais são as tipologias, se é T1, se é T2, se é T3, qual é o empreiteiro mais indicado para promover essa construção. Portanto, a questão que ele coloca é, então, será que eu tenho possibilidade de influenciar a decisão da sociedade gestora que venha a gerir a SIC e de ser eu a tomar as decisões? Pronto, como já vimos lá atrás, isso não é possível, ou seja, um participante, um acionista de uma SIC não pode intervir, imiscuir-se na gestão, não pode ser ele a tomar as decisões cabem em exclusivo à sociedade gestora do OIC. Agora, podemos ter, eventualmente, situações que procurem mitigar esta impossibilidade de intervenção do empreiteiro. A primeira situação seria, por exemplo, a possibilidade de subcontratação, mas a subcontratação também está sujeita a baias muito apertadas. Por exemplo, eu posso ter uma subcontratação para uma entidade que vai fazer a prospeção, a seleção dos ativos em que a SIC poderá vir a investir. Está bem, mas a decisão se avança ou não com a aquisição desses ativos é uma decisão da sociedade gestora. Não pode haver nunca a possibilidade de ser um subcontratado a tomar essas decisões. A responsabilidade última é sempre da sociedade gestora e mesmo que por hipótese de raciocínio a sociedade gestora subcontratasse funções de gestão, tinha que fazer também essa subcontratação numa entidade regulada, numa outra sociedade gestora, vamos supor. Depois temos então aquilo que já falámos, do Comitê de Investimento ao Comitê Consultivo, temos a limitação, porque é uma entidade que tem funções meramente consultivas, recomendatórias, a sociedade gestora não está obrigada a seguir a recomendação desse Comitê Consultivo. E depois temos, talvez, a figura mais aproximada da possibilidade de influenciar, que é a figura da prestação de serviços de consultoria. Isto é, numa atividade meramente de consultoria, prestação de serviços, a sociedade gestora contrata a empresa do promotor
para identificar ativos, para fazer uma análise técnica, para fazer uma consultoria quanto à estratégia de gestão. Mas mesmo aqui nós temos que ter cuidado, porque imaginemos que este promotor torna-se participante e há outros participantes. Faz sentido estar a contratar os serviços de consultoria da empresa do promotor, que ainda por cima são muito mais caros do que de outra empresa do mercado que também presta um bom serviço. Portanto, ele também tem que defender essa possibilidade de contratação perante os outros acionistas que são parceiros dele no investimento. Depois temos então a solução que eu já chamei de bomba atómica, que é da substituição da sociedade gestora. Quando se trata de OICs abertos, essa solução carece, como eu também já referi, penso eu, de uma decisão da CMVM. Tem que ser autorizada pela CMVM, não pode ter qualquer prejuízo para o mercado e, sobretudo, não pode ofender os interesses dos participantes. Embora depois, se decorrer o prazo para os 15 dias para a CMVM se pronunciar, não houver pronúncia, há um deferimento tácito. No caso do OIA fechado, havendo uma decisão de substituição, tem que haver uma comunicação imediata à CMVM. Depois, temos também que verificar e acautelar, de preferência, que o regulamento de gestão contenha regras muito claras, muito objetivas sobre a forma de substituição da sociedade gestora. E já agora, referindo aqui também um detalhe, vamos supor que o promotor não está satisfeito com a gestão da sociedade gestora, o regulamento de gestão prevê as regras de substituição da sociedade gestora, mas ele ainda assim, ele prefere outra coisa. Eu agora prefiro alterar o tipo de gestão. Em vez de ser heterogeneida, ou seja, em vez de ser uma gestão por uma sociedade gestora terceira, ele próprio vai assegurar a gestão, portanto, tem que ser desenvolvido junto à CMVM um processo autorizativo de transição da heterogestão para a autogestão e depois tem que ser cumprido, como o meu colega João Subtil referiu, todos aqueles requisitos de avaliação de adequação dos administradores, dos novos administradores, de quem integra o Conselho Fiscal, etc., os titulares das participações qualificadas, mas também é uma via de solução à alteração do tipo de gestão. E basicamente eram estes os aspectos que eu queria referir neste caso prático. Bom, sobre este tema ou outro, se quiserem colocar questões, porque a ideia do caso prático é tentar fundir, pôr aqui um espeto, não é bem fundir, é um espeto entre vários temas, para que percebam que, sendo veículos autónomos, esses veículos depois, ao nível das suas vicissitudes, são diferentes daquilo que, sobretudo para nós, advogados, temos como receita para as sociedades e para os bloqueios em sociedades comerciais. Isto aqui tem um regime muito diferente, não só porque o veículo tem uma natureza diferente, é porque o normativo subjacente impõe também um receituário diferente. Nós falámos da questão fiscal, o Carlos Matos Rosa falou na questão fiscal, é muito importante, as pessoas normalmente focam-se nisso e muito bem, um tema interessante, interessantíssimo, mas isso é um recorte à parte. Quando nós falamos do veículo, não é? Como tem benefícios, o veículo é bom, mas depois se não o soubermos conduzir, se não conseguirmos reagir às patologias, dificuldades que ele, no seu modo de funcionamento e articulação, com quem está com ele, ou como investidor, ou como gestor, se depara, se não tivermos a receita própria para ultrapassar, não soubermos estas coordenadas, às vezes criamos um nível de insatisfação nos participantes, nos intervenientes, nos consultores, e depois manda-se também a culpa para cima das sociedades gestoras, as sociedades gestoras depois também não querem ceder, e há uma conflitualidade que não é necessária quando nós utilizamos estes mecanismos corretivos e estes cuidados que o exemplo tentou naturalmente expor. Questões? Está tudo já com a entrada no almoço, é normal. Muito bem. Esperemos que o desenvolvimento dos temas muito diversos tenha correspondido às expectativas,
quer esta parte dos exemplos possa merecer também algum acolhimento, porque nas próximas intervenções estamos a pensar deslocar a nossa atenção mais para questões práticas. Está por nós, obrigado a todos pela vossa participação e presenças. E a doutora Cláudia, muito obrigado também por mobilizar todos estes recursos, todo este, enfim, todos estes contactos, tudo para que as coisas ocorram. Também é importante para o mercado que estas normas sejam conhecidas para que o sistema económico se desenvolva e o sistema financeiro tenha uma utilidade também na criação de valor. Muito bem, obrigado. Muito obrigado, Obrigado.